Começa o Raio-X Sporting com mais uma vitória, a 8ª consecutiva para o campeão nacional. Vitória convincente e com traços de brilhantismo do Sporting em Paços de Ferreira, com espetáculo dentro e fora dos relevados. Os Leões chegaram à 8ª vitória consecutiva, com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves no interior das 4 linhas e a Onda Verde na bancada, a manterem o Leão no topo do campeonato. A aldeia mais sportinguista de Portugal recebeu a visita de uma comitiva de campeões liderada pelo presidente Frederico Varandas. O líder do clube leonino garantiu que os Leões voltaram a ser respeitados pelos adeptos e pelos rivais, no momento simbólico antes da partida com o Paços de Ferreira. A Sporting SAD apresentou um lucro de perto de 19 milhões de euros no relatório de contas do primeiro trimestre da temporada. Os Leões aumentaram o volume de negócios, a transação de jogadores e as receitas de merchandising, apesar das consequências da pandemia da Covid-19. Em traços gerais, os temas dominantes do Raio-X Sporting desta noite, que volta a contar com Miguel Braga, João Olivença, Manuel Fernandes e Pedro Azevedo. Boa noite aos 4. Bem-vindos mais uma vez ao programa das segundas-feiras à noite da Sporting TV. E vou começar, como sempre, aqui pelas respostas rápidas. Miguel, mais uma visita do Sporting a Paramos, o 4º presidente a visitar esta aldeia que é conhecida como a aldeia mais sportinguista do país, mas desta vez, finalmente, com um presidente campeão nacional. Boa noite, sim, é verdade, tal como nos referiu várias vezes, e digo-nos porque o Manel também esteve presente nessa visita, foi referido várias vezes pelo presidente do Sporting Clube Paramos, o Sr. António Pinto, exatamente esse facto. Eles estavam muito emocionados e acho que nós todos ficámos de ver aquele sportinguismo ao vivo e a cores e daquela forma naquele local do país. Manuel, a vitória do Sporting em Paços de Ferreira começou a ser construída na bancada? Os adeptos são muito importantes no êxito quer individual, quer coletivo de jogadores. Os jogadores sentem o calor humano dos nossos adeptos e, portanto, acho que eles têm sempre uma importância muito grande do rendimento dos atletas. João, e a ti, numa verdadeira resposta rápida, em 8 segundos, pergunto o que é que explica a ascensão de Mateus Reis em minutos de utilização nesta equipa do Sporting esta época? Boa noite. O que explica é o facto de ele ter tido uma pré-época, ter tido tempo para trabalhar, apostarem nele, ter minutos, entender as ideias do treinador, entender as ideias para a equipa, adaptar-se, ter confiança e conseguir executar várias posições, sempre a um nível muito elevado. Pedro Azevedo, voltámos a ter nesta jornada, inclusive no jogo do Sporting, alguns lances de possível penalti por bola na mão na bola, enfim, com os árbitros e o vídeo-árbitro a decidirem quase todos da mesma maneira, no mesmo sentido. E eu pergunto se os árbitros estão finalmente a convergir e, no fundo, a lerem melhor este tipo de lances. Boa noite. Sim, é um facto. Como por várias vezes referimos aqui, é importante sempre haver uniformidade de critério na análise dos lances. Nesta situação específica de lances de mão na bola, foi importante no início da época o esclarecimento do International Board e há que, obviamente, também dar os parabéns aos árbitros e ao Conselho de Arbitragem pela melhoria neste tipo de lances. E o Pedro volta mais daqui a pouco para analisar os casos de arbitragem deste Paços de Ferreira Sporting. Para já, começamos com o espetáculo dado pelos adeptos do Sporting na Mata Real. Daqui a pouco vamos também olhar melhor para estas imagens e para o verdadeiro espetáculo dado pelos adeptos do Sporting. Para já começamos pelo espetáculo dado pela equipa campeã nacional. Ruben Amorim gostou da exibição, disse mesmo que o Sporting controlou o jogo e que chegou a ter muitas oportunidades para construir um resultado diferente em Paços de Ferreira.
A nossa equipa foi novamente muito concentrada, penso que teve mais energia do que teve em Aroca, e eu comparo com Aroca porque foi uma sequência parecida a esta antes da paragem, muito mais energia, controlámos muito melhor o jogo, sabíamos que o Passos era muito forte na profundidade e a defesa esteve muito bem preparada para isso, a bola também teve muitas vezes pressionada, chegámos muitas vezes no início da primeira parte às zonas de finalização, depois deixámos partir um bocadinho o jogo. Não é que o jogo ficasse dividido, mas não encostámos tanto o Passos antes de atacarmos a baliza. Isso às vezes num ressalto, num cabeceamento, num alívio dos defesas, sobrava ali para o João Pedro e segurar, e eles tiveram uma ou outra saída, mas sem grande perigo. Miguel, e Ruben Amorim tinha prometido concentração, ou tinha pedido concentração total num jogo muito importante antes da paragem no campeonato. A equipa cumpriu esse, ou no fundo atendeu a esse desejo do treinador? Sim, eu acho que se percebeu desde o apito inicial que a atitude da equipa era a atitude correta, jogou realmente concentrada, e acho que o nível de trabalho ao longo dos 90 minutos e de eficiência foi-nos sempre conquistando, digo isto obviamente na bancada. Também de referir esse apoio do primeiro ao último minuto e tal como o Manel disse, é curioso nos lembrarmos que ainda há uns meses havia pessoas que diziam como é que se comportaria esta equipa do Sporting com o público, e ver de facto que há essa comunhão entre o público e os jogadores, e acho que a resposta dos jogadores foi muito boa, porque mesmo depois dos primeiros 45 minutos que estava 0-0, eu acho que havia uma confiança que a equipa iria chegar ao golo, e também, tal como disse o Ruben Amorim, desta vez acho que acabámos todos o jogo sem ter o coração nas mãos, o que é sempre bastante simpático, e a equipa voltar a não sofrer golos, o Pedro Gonçalves voltar a fazer golos. Acho que esses sinais são todos sinais que nós gostamos, e mais um gol de canto. Acho que já somos a equipa com mais golos de cantos neste campeonato, e com a particularidade do Coates e do Gonçalo Inácio terem trocado papéis, e ainda falávamos isso na semana passada, dizer que de facto aquilo parece tudo muito idêntico, mas estas pequenas variações são aquilo que acaba por confundir os adversários e fazer com que o Sporting continue a marcar golos de canto, que é muito bom. É o tal laboratório que voltou a funcionar, não é? O laboratório do Ruben Amorim. Não sei se é do Ruben, ele costuma dizer isso várias vezes. Fala sempre do Adélio e do Carlos, e eu acho que é um trabalho, a equipa do Ruben, a equipa técnica, eu acho que trabalham todos muito, e trabalham todos com essa proximidade de cada um ter a sua especialidade, e obviamente termos o Ruben como o timoneiro e como o comandante das suas tropas, mas foi uma exibição muito personalizada. Mais uma vez tivemos muitas oportunidades de golo, tivemos pequenas variações no 11 que resultaram muito bem. O Gonçalo Inácio penso que foi eleito o melhor jogador pelos nossos adeptos, mas também acredito que outros jogadores fizeram para merecer esse título, e foi uma vitória importante. Obviamente todas as vitórias são importantes e contam apenas 3 pontos, mas nestas pausas eu acredito que é sempre saudável para a equipa, para o espírito da equipa, ir para esta pausa com uma vitória e não com um empate ou com uma derrota. Manuel, que equipa é que foi esta equipa do Sporting em Passos de Ferreira? Foi a equipa que nos habituou desde a época passada até agora a jogar com uma personalidade muito grande, com uma consistência defensiva que exemplar. Não é por acaso que o Sporting tem tido tem sofrido menos golos que qualquer outra equipa, mas não é só não sofrer golos, é a forma como não permite que o adversário nos crie problemas
no nosso reduto defensivo. Isto não é só dos defesas, é também da forma como a equipa se desdobra quando não está em poder da bola. Portanto, o Sporting, quando não está em poder da bola, os jogadores sabem onde é que se vão recolocar para que o adversário não tenha veleidades de ter sucesso ofensivo. E o que é um facto é que, normalmente, o Passos Ferreira em casa pode não ganhar, mas cria sempre oportunidades perante os adversários. E com o Sporting, a única meia oportunidade que teve foi um atraso do Mateus Nunes, em que o João Pedro mandou à rede lateral. De resto, o Sporting não permitiu que o Passos Ferreira tivesse alguma... Isto é um trabalho coletivo que tem que ser realçado e, de facto, o Sporting não tem tantos golos como os adversários, mas os adversários também não têm tantos golos defensivos como nós, e isso aconteceu o ano passado, foi semelhante ao ano passado, e eu espero que neste aspecto o Sporting está no bom caminho, porque tendo um bom desempenho defensivo, consegue-se chegar lá acima. E, portanto, eu acho que o Sporting, nesse aspecto, chegou a Passos Ferreira, manteve, e aliás foi reconhecido até pelas próprias pessoas do Passos Ferreira, que o Sporting, de facto, a jogar futebol é a melhor equipa. Eu tenho visto, vejo umas equipas a jogar com garra, de facto vejo, com luta, mas em termos de classe, eu vi o Sporting a ganhar 1-0, quando estava 1-0, a sair de situações difíceis perante o adversário e conseguir circular a bola com uma personalidade e com progressão, chegando à baliza do adversário com relativa facilidade. E isto não está ao alcance de todos, é preciso muito trabalho, é preciso muito treino, é preciso o treinador dizer aos seus jogadores que, de facto, mantê-los mentalmente muito fortes, e eu penso que o Sporting, nesse aspecto, é a melhor equipa a jogar no futebol português. João, e já agora, a propósito aqui deste golo mais um de pontapé de canto e das palavras do treinador do Passos Ferreira, que de facto elogiou esta equipa do Sporting e disse que era a equipa que mais gostava de ver jogar futebol, mas falou muito, e este é um aspecto que tem sido muito falado ao longo dos últimos tempos, sobre a previsibilidade do jogo do Sporting, que já toda a gente sabe como vai ser até nos pontapés de canto, só que depois acaba por ser muito difícil de travar. Parece que de facto é assim, o Sporting tem este tipo de movimentos e que são de alguma forma previsíveis, ou não é tanto assim? Concordas com esta análise que também vai sendo feita? São de facto comportamentos padrão, digamos assim, da forma de jogar do Sporting, mas difíceis de travar, ou o Sporting vai variando e tens notado essa variação? O Sporting tem comportamentos padrão que eu acho que é difícil, que ainda as equipas ainda não perceberam muito bem como é que é de parar esses movimentos. Nos cantos, o Sporting bate sempre os cantos praticamente sempre da mesma maneira, no primeiro posto ou na zona do segundo posto. A dificuldade está em parar os jogadores que o Sporting tem. Coloca vários jogadores nessas zonas, jogadores altos, jogadores bons na impulsão. Jorge Simão falou da dificuldade em travar Coates. Portanto, não é só Coates, a questão é que, obviamente, Coates é o jogador que marca o golo e, obviamente, é o jogador que está mais em foco. Mas até a bola chegar a Coates é necessário alguém que marque. O jogador que marca ao canto, os jogadores que se movimentam para dar espaço para Coates, o jogador que cabeceia ao primeiro posto ou não, ou os jogadores que atacam o primeiro posto para que alguém consiga cabecear ao primeiro posto. Portanto, sabendo tudo isto, ainda estão com muitas dificuldades em parar o Sporting. Depois, do ponto de vista daquilo que é a forma do Sporting jogar, defensivamente, apesar de entenderem como é que o Sporting joga, não se consegue travar nem não se consegue ultrapassar. Obviamente, há alguns constrangimentos criados à equipa do Sporting durante as partidas que, em momentos do jogo, o Sporting não consegue ultrapassar. A equipa tem alguma dificuldade. Mas, obviamente, com o decorrer da partida, há momentos em que a criatividade individual dentro de um processo coletivo emerge e faz com que o Sporting decida jogos. Em cantos, em situações individuais, em desmarcações, em passos de ruptura, uma quantidade de situações. Obviamente, o jogo do Sporting não é previsível. Tem comportamentos padrão durante muito tempo, mas não é previsível. E a imprevisibilidade coletiva emerge dos comportamentos individuais que os jogadores têm. Mas esses comportamentos padrão são extensíveis a todas as equipas. Também o Liverpool, por exemplo, obviamente, tem comportamentos padrão. Portanto, é isto que eu estou a dizer. Obviamente, os jogadores... Por exemplo, também. Os jogadores, dentro deste, a estratégia, a parte tática, tudo isso é muito importante.
Mas aquilo que faz a diferença depois é a capacidade que os jogadores têm individualmente de furar e de criar imprevisibilidade na equipa adversária. E nisso o Sporting, independentemente do padrão que tem jogadores com essa capacidade. Desde lá atrás até à frente. E o Sporting consegue fazer coisas, consegue pôr os centrais a lançar bolas em profundidade, consegue pôr os laterais a fazê-lo, consegue pôr os médios a fazer movimentos de ruptura, seja o Mateus Nunes, seja o Daniel Bragança, seja o Tabata agora que entrou também, que teve muito bem. Qualquer jogador acaba por ocupar aquelas zonas. Portanto, o Sporting tem um conjunto de jogadores que, do ponto de vista individual, fazem realmente a diferença. Mas isto só existe porque coletivamente é uma equipa que é muito forte e muito bem afinada aos movimentos dos jogadores. Portanto, eu percebo que esta ideia tende a colar, que é previsível, mas eu continuo a falar... Achas que é uma forma também de, não estou a dizer que é o caso do treinador Passos Ferreira, mas que é uma forma também de desvalorizar? Não, em relação ao Jorge Simão, não acho que seja uma forma de desvalorizar o trabalho do Ruben Amorim. Acho que é uma forma de desculpabilizar, às vezes, a incapacidade que as equipas têm de dar a volta por cima do Sporting. Acho que é muito isso. Obviamente que não é difícil analisar o Sporting... Não tinha visto a luz e tudo. Se eles sabem que isto é muito previsível, porque é que eles não conseguem combater? Eu acho que esta equipa também, a nossa equipa tem evoluído e se olharmos, e o esquema tático é muito parecido do que foi o início, não é, da caminhada do Ruben Amorim como treinador do Sporting. E agora esta equipa a jogar, vê-se uma evolução muito grande da equipa e vê-se uma evolução muito grande de alguns jogadores. Há jogadores que, se nos lembrarmos do que eram, ou da expectativa que havia relativamente a eles há um ano e pouco, é bastante diferente daquela que existe atualmente. O Ruben Amorim está sempre a dizer isso, não é? Já referiu várias vezes que na época passada talvez o Sporting fosse uma equipa mais cínica, esta época é uma equipa muito mais dominadora, controla melhor o jogo também. E temos tido em todos os jogos muitas chances para marcar, temos muitas bolas na trave, muitas bolas no posto, alguns, enfim, não direi falhanços, não gosto da palavra, mas algumas bolas que não entram caprichosamente, mas vê-se essa evolução e a partir do momento em que o trabalho se constrói com vitórias, também dá esse extra de confiança para terem a certeza que aquele é o caminho certo, não é? Eu acho que esses pequenos, grandes detalhes depois é o que acaba por fazer a diferença também. Um jogador ter confiança para tomar decisões durante o jogo que fujam um bocadinho daquilo que está treinado, porque isso existe, isso é o que faz a diferença. É meio caminho andado isto, mas isto existe quando existe confiança na equipa, quando existe confiança no jogador, quando o modelo está bem assimilado e quando ele percebe que existe uma oportunidade, porque há treinadores que não permitem que os jogadores saiam de uma determinada linha. E há treinadores que lhes dão a liberdade para os jogadores criar. E esses, na minha ótica, são os melhores treinadores. Eles, o ano passado, diziam que o Sporting jogava assim e superiorizava-se aos adversários porque não havia público, os miúdos jogavam sem o público, sem pressão do público. E este ano já estão a arranjar outras desculpas, mas isso o Ruben Amorim e ouvimos vários comentadores e os jogadores estão preparados para isso tudo. É verdade, vários comentadores. Vários, mas é preciso perceber quem é que comenta isso. Não é vários. A gente sabe onde é que vem aqueles recados. Aqueles recados nós sabemos. Os recados eu sei isso é recados para... Alguns comentadores específicos têm uma ideia. Pronto. A verdade é que, Miguel, os adeptos estão aí já a 100% e ainda agora com o Besiktas, enfim, tiveram mais de 40 mil adeptos em Alvalade e a resposta da equipa foi a que foi. Mas voltando aqui a este jogo em concreto em Passos de Ferreira, de facto foi um apoio impressionante, não só pelo número de adeptos, e convém recordar que esta foi a lotação do estádio do Passos de Ferreira, foi o jogo em que registrou a lotação mais elevada, mas porque de facto foi um apoio desde o primeiro minuto até ao fim. Falavas há pouco na confiança, até os adeptos pareciam ter essa confiança de a qualquer momento a equipa ia marcar e quase que parecia, Miguel, que estávamos em Alvalade. A grande coisa da confiança, eu acho que tem a ver com quando se tem uma equipa que tem o compromisso de correr como a equipa tem corrido, os jogos nem sempre vamos ter vitórias, mas as probabilidades obviamente aumentam se corrermos mais que os outros e de facto ajuda e muito também termos em Passos de Ferreira, em qualquer estádio, a maioria dos adeptos serem do Sporting e estarmos de repente na capital do móvel a ouvir de um lado da bancada para o outro a gritarem pelo Sporting e a ver toda essa interação entre as bancadas. Acho que foi de facto um dia de festa para o Sporting e para o futebol português.
O Manuel, creio que esteve lá, não sei se esteve lá a assistir este jogo, não esteve? Não estive. Mas vendo pela televisão, de facto, foi impressionante. Vi com muita atenção na televisão e, de facto, as imagens são de facto... os jogadores, quando saem no autocarro e veem aquele ambiente, aquilo salta logo a emoção dos jogadores a tentar dar uma resposta positiva àquilo que os adeptos merecem. E, de facto, o Sporting, neste momento, e desde a época passada, está a passar por momentos desses e os jogadores têm correspondido. Portanto, é evidente que as vitórias trazem esse alento aos sócios, mas nós, jogadores, nós que estamos lá dentro, sentimos. Nós muitas vezes queremos dizer que não sentimos, entramos lá para dentro, não sentimos o que nos rodeia, mas o que é um facto é que nós sentimos. Ainda mais quando mesmo uma lá equipa... dentro sente-se quando o público está mesmo fervoroso a puxar por nós. E eu ia dizer que ainda mais uma equipa que foi campeã nacional, jogando quase toda a época, jogando toda a época sem adeptos, de certeza que ainda sente mais essa diferença, digamos assim. Principalmente aqueles mais jovens que não estão habituados. Não estavam habituados a jogar com o calor do bem. Sentem. Mas o público também tem orgulho pela equipa. Acho que isso se sente também. Acho que se vê quando a equipa entra mesmo para o aquecimento, etc. Se tivermos alguma atenção de como estão as bancadas e havia adeptos, diria, para todos os gostos, sente-se que as pessoas estavam ali com orgulho, que sentem que os jogadores dão tudo em campo, e acho que quando as coisas estão assim, há essa comunhão de interesses entre os adeptos, os jogadores, a estrutura, o treinador, e todos queriam a mesma coisa, e foi de facto impressionante ver o apoio ao longo dos 90 minutos. Miguel, e os jogadores sentem esse apoio, mas também o público sabe que os jogadores estão a fazer tudo para ganhar o jogo. Muitas vezes pode as coisas não correr como nós desejamos em termos de finalização disso, mas mesmo assim eles estão a dar um apoio muito grande a alguns jogadores que, por isto ou por aquilo, não têm feito, não a nível exibicional, mas em termos de eficácia. A equipa conquistou a confiança dos conquistou adeptos, totalmente. Neste momento, a equipa os adeptos estão muito satisfeitos com o rendimento coletivo e individual dos jogadores. E um dos segredos para este rendimento, João, e vamos voltar aqui a este ponto, o registro defensivo da equipa do Sporting. Há de facto que assinalar aqui este dado que Miguel também já se referiu, que é o facto do Sporting contar nesta altura com a melhor defesa da Europa, das principais ligas europeias, juntamente com o Chelsea, campeão europeu e líder nesta altura da Premier League, as duas equipas com 4 golos sofridos. Tu que acompanhas muito também estes principais campeonatos da Europa, que comparação é que se pode fazer entre estas duas equipas e, sobretudo, que análise é que se pode fazer desta performance verdadeiramente impressionante do Sporting em todos estes jogos, apenas 4 golos sofridos no campeonato? Olha, André, eu desde o ano passado, e nas análises que eu costumo fazer, eu desde o ano passado tenho cuidado de dizer que a grande força do Sporting reside na capacidade defensiva que tem e na coesão defensiva que permite, depois que os jogadores da frente tenham a liberdade de jogar e de criar situações de gol e que tenham essa possibilidade de se aproximar da baliza, sabendo que atrás estão devidamente protegidos. E geralmente os jogadores da frente, e o Manel, de certeza absoluta que vai concordar com o que eu estou a dizer, se um jogador da frente tiver a certeza que os jogadores de atrás vão suportar ou vão aguentar defensivamente a equipa quando a equipa perde a bola, é mais fácil para a equipa, para os jogadores da frente terem liberdade para criar de uma forma simples. Esta é uma das características que o Sporting tem e isto é uma característica de uma equipa grande, que ataca muito bem, porque defensivamente os jogadores sabem que têm uma fortaleza lá atrás. Não só pelos jogadores do ponto de vista individual, mas pelos jogadores do ponto de vista coletivo. A equipa coletivamente defende bem. Alguém perde a bola na frente, os 3 da frente pressionam. Se eventualmente a bola passar pelos 3 da frente, tem os jogadores do meio campo, tem a linha de 5 jogadores e de alguma forma a equipa vai atrasando o ataque adversário de forma a que se reorganizar toda. Esta é uma característica que acontece nas equipas que defendem bem, nas grandes equipas, e são estas equipas que vencem títulos. Mais do que equipas que marcam muitos golos, são equipas que, além de jogarem bem com a bola, são equipas que jogam muito bem sem a bola. E esta é a característica principal que o Sporting tem e eu consigo identificar em praticamente várias equipas. Há equipas que nós gostamos muitas vezes de ver jogar, porque tem um futebol muito atrativo, porque tem um futebol muito dinâmico. Brasil de 1982. Esse é o exemplo máximo do exemplo. Mas que depois, quando perdem a bola ou quando não têm a bola, são equipas
que não se tem o mesmo nível ofensivo como defensivamente. São equipas muito mais fracas e isto gera o insucesso. E quando o Sporting, e quando a equipa é construída por trás, com as suas fundações bem definidas, com um conjunto, com um coletivo que sabe o que fazer quando a bola está em diversos momentos do campo, é aqui que está a diferença. E é aqui a comparação que eu vejo. Independentemente dos campeonatos serem diferentes e do nível competitivo ser diferente, nós temos de enquadrar o contexto onde as equipas se enquadram. Sim. E este contexto que o Sporting tem do nosso campeonato é um campeonato que as equipas defendem muito e jogam muito em transição. É um campeonato muito estático, muito estratégico. No campeonato português é um campeonato muito forte. E não é fácil quebrar estas equipas. E o Sporting só as consegue quebrar porque ofensivamente é muito acutilante e muito assertivo e depois defensivamente não permite que as equipas cheguem à nossa área. E o Manuel tinha razão. O Passos Ferreira teve muito poucas oportunidades este jogo e isto é hábito. Sim, isto é hábito. A bola não chega à área do Sporting e quando chega é através dos corredores laterais e muitas vezes em situações quase de transição, porque um ou outro momento do jogo o Sporting não consegue defender sempre bem, é normal. Há sempre momentos de desequilíbrio. O processo defensivo, um dos segredos do campeão nacional. Foguetes à recepção de Parambos ao presidente do Sporting, Frederico Varandas. Daqui a pouco, a análise ao discurso do líder leonino na aldeia mais sportinguista do país. Um jogador que não jogou de início, mas acabou por ser também determinante para a vitória em Passos de Ferreira foi Bruno Tabata. Ele mereceu palavras de conforto por parte de Rubén Amorim, depois de estar a viver um período complicado neste início de época, com várias lesões que o têm afastado das opções iniciais. Uma palavra para o Tabata, e eu ontem por acaso eu fui ver e não falei dele, mas é um jogador que tem sofrido muitas lesões, mas a prova dele, a forma como ele entrou hoje foi muito forte e que deu logo a jogada, e a forma como segurámos a partir daí o jogo. Uma palavra para ele pelo trabalho que ele tem vindo a fazer. Ele sabe que tem tido lesões em momentos importantes, que depois custa a ganhar o ritmo, mas a mentalidade dele, e ele tem 24 anos, mas é uma pessoa muito adulta, sabe de onde veio. Nós fomos buscá-lo ao Portimonense, uma equipa que estava em baixo na tabela na altura, e ele tem uma mentalidade muito forte e trabalha muito. E quando se trabalha muito, enquanto eles trabalharem, vão ter sempre toda a ajuda do treinador. Agora depende deles, como todos os outros. Agora, eu gostei de falar aqui do Tabata porque eu não falei ontem e reparei nisso, e mais uma vez ele provou que tenho que me lembrar dele em todos os minutos. As palavras bem medidas, Miguel, por Rubén Amorim, não foi por acaso que ele fez questão de dizer o que disse sobre o Bruno Tabata, até porque ele entrou muito bem, foi importante para a vitória, está a viver um período complicado. Estava a viver, já recuperou, entretanto. Eu acho que o importante, e estas palavras do Ruben, eu acredito que vão nesse sentido. Nós temos uma equipa, temos um plantel, e o plantel foi construído, apesar de no início da época existirem pessoas que diziam que o Sporting praticamente deveria ter mais 10 jogadores no plantel, a ideia de ser o plantel não tão extenso é exatamente porque todos os jogadores têm a ambição e a vontade de jogar, e o Tabata não é exceção, muito pelo contrário, e por isso ver alguém que ainda há 2, 3 jogos ou 4 jogos aconteceu que acho que saiu mesmo a convocatória à última da hora, exatamente mais dessas pequenas lesões. Acho que também é uma questão de garra do próprio, de querer ir para dentro de campo e fazer as coisas bem, e para quem gosta de futebol é uma delícia aquele passe que ele faz, a temporização, tudo o que ele faz para dar a bola ao Jogai, que depois se entra para o Pedro Gonçalves. E acho que as palavras do Ruben vão exatamente nesse sentido, é que não conta com os jogadores, mas conta com todos os jogadores que compõem aquele grupo e compõem aquele plantel, e sempre com a certeza que ainda tem mais uns do Sub-23 da equipa B, se for caso necessário, para os puxar, tal como fez neste fim de semana com a presença do Gonçalo Esteves no banco de suplentes, e por isso acho que para o próprio Tabata é importante, e creio que todos os adeptos o que querem é ver estes momentos de bom futebol e de bom futebol ofensivo, e o
Tabata, além dessa parte ofensiva, acho que também provou dentro do campo que é um jogador solidário, da forma como correu a pressionar, a fazer tudo. Acho que as palavras do Ruben foram com certeza muito bem recebidas pelo próprio. Manel, Bruno Tabata fez exatamente aquilo que Ruben Amorim queria que ele fizesse quando o lançou em campo. Naturalmente que sim, e entrou muito bem, como disse o Miguel, é muito bem. Agora, eu conhecia bem o Tabata. O Tabata no Portimonense não jogava como joga aqui. Joga de uma forma totalmente diferente. Ele tem uma característica muito própria, mas o Ruben Amorim colocou a jogar numa posição um pouco diferente. O Tabata jogava encostado à linha da direita para dentro, para deambular e fazer aquele cruzamento a favor da baliza. Fazia muito isso, mas aqui não. Aqui tem mais bola, vai à procura mais o jogo, não está tão apático como estava em Portimão, e é um jogador com uma técnica muito boa, e é um jogador que tem qualidade de passe, e portanto é um jogador que pode ser muito útil à equipa no futuro deste Sporting de Ruben Amorim. Porquê? Porque quando o Ruben Amorim o vai buscar, sabia que ele tinha estas características que se enquadra no perfil do jogo dele, e portanto acho que a Tabata não está ainda, não ganhou a titularidade, mas é um miúdo paciente, é um miúdo que tem que ter paciência, porque também sabe que à frente dele tem jogadores com um índice técnico muito elevado, como é o caso do Sarabia, do Pedro Gonçalves, do Paulinho, portanto, mas ele sabe que o treinador conta com ele, e isso é muito importante para o jogador estar fresco no dia-a-dia do trabalho. João, para finalizarmos aqui esta análise ao Paços de Ferreira Sporting, vamos olhar para as estatísticas e para os números que de facto confirmam então a superioridade do Sporting na Mata Real. Sim, claramente, o Sporting foi claramente um dominador. Estes números são muito evidentes. O Sporting faz 20 remates, sendo que 8 são enquadrados, marca de... há aqui, obviamente, que estes 8 remates, se tivessem, e o Paulinho teve a tal situação, também destacar o facto do Paulinho não ter feito o golo, mas ver os adeptos a aplaudir e a chamar o nome do jogador, isso é muito importante. Mas olhando para este tipo de estatística, nós vemos que o Sporting claramente dominou o jogo. Esta estatística, obviamente, espelha, não espelha momentos do jogo, não espelha zonas do campo. Mas nós conseguimos entender que o Sporting teve muitas vezes na área adversária, 24 ações na área adversária com 20 remates, sendo que 8 são enquadrados. Se nós imaginarmos que o Sporting, das oportunidades que teve, eu lembro-me aqui de 3 pelo menos, que poderiam ter dado em golo, este resultado poderia ter sido muito mais dilatado. O Sporting teve muito bem quando teve a bola. Não é uma posse de bola só por ter mais posse de bola que o adversário, é uma posse de bola com critério, com qualidade, que o Sporting jogava no meio campo contrário, circulava dentro da estrutura adversária, e muitas vezes as estatísticas não dizem isso. E eu procuro sempre explicar ou dar a entender que no meio desta estatística toda nós temos de imaginar este tipo de ações, principalmente no meio campo contrário, foi onde o Sporting teve estas ações, e principalmente junto à baliza adversária. E isto faz toda a diferença quando nós olhamos para estes números. Obviamente que o Paços de Ferreira teve o mérito em algumas situações de tentar romper, mas é muito difícil defensivamente, e está espelhado precisamente nas estatísticas. Apesar de existir uma eficácia de passe, como vemos ali, de 73%, a passe vertical, ou seja, o passe para a frente, o passe com critério, seja em profundidade, o passe de risco, já é muito inferior. Mérito do Sporting, porque posiciona os jogadores desta forma, e não tanto de mérito a outra equipa, eu acho que é mais mérito do Sporting. Ações defensivas, só para terminar, ações defensivas no meio campo adversário, o momento em que a equipa contrária consegue romper e tirar a bola nos momentos de construção da equipa adversária, e não só, mas principalmente nesses momentos, o Sporting claramente superior, porque coloca muitos jogadores a fazer pressão, o Paços mais defensivo com menos ações. Portanto, há aqui sempre um conjunto. Nós podemos olhar para as estatísticas como um número quantitativo, mas é importante perceber e olhar para o jogo e entender que há aqui muito mais que pode ser trabalhado, e nós estamos aqui a falar nesses assuntos para explicar este sucesso do Sporting. Luís Godinho, o árbitro deste Paços de Ferreira Sporting. Pedro Azevedo, começamos com o lance aos 50 minutos, um penalti que não foi assinalado, devia ter sido assinalado. Portanto, um lance no interior da área do Sporting, Nuno Santos do Paços de Ferreira, no caso, remata contra Jogaio. No ressalto, Lucas Silva remata também contra o braço de Gonçalo Inácio. Tanto na primeira situação em
que a bola bate no braço de Gaio como de Gonçalo Inácio. Portanto, nas duas situações, os jogadores têm o braço encostado ao corpo, numa posição natural, não fazem qualquer movimento no sentido de tentar jogar a bola com a mão. Portanto, não há motivo para assinalar a infração, tanto como noutra situação, o árbitro decidiu bem ao deixar prosseguir o jogo. No segundo gol do Sporting, aos 69 minutos, tudo legal? Sim, portanto, nesta situação, a única dúvida que poderia surgir seria em relação à posição do Gaio no momento em que Tabata lhe passa a bola. Portanto, nessa situação depois é possível verificar que não há qualquer infração fora de jogo. O Gaio encontrava-se em posição regular do passe, portanto o golo é válido. Ao minuto 76, Nuno Santos está em fora de jogo no golo anulado ao Coates. Sim, portanto, no seguimento do pontapé de canto, o Coates à entrada da área de baliza toca a bola com a coxa na direção do Nuno Santos, que nesse momento se encontra em pura posição de fora de jogo. Portanto, o árbitro assistente, no caso, não analisou bem o lance, validou o golo, mas o VAR bem conseguiu verificar o adiantamento em cerca de 2 metros do Nuno Santos e, portanto, no final foi uma boa decisão com a intervenção do VAR. Pedro, para terminar estes pontapés de penalti, ainda começámos o programa precisamente a falar disso, mais um que ficou por assinalar, que não foi assinalado por mão na bola de Luís Carlos. Deveria ter sido assinalado ou a decisão à semelhança dos outros lances também foi bem tomada, de não assinalar? Sim, é um lance que acaba por ser semelhante aos anteriores, um cruzamento de Nuno Santos pela esquerda, o Luís Carlos em movimento de rotação, a bola acaba por lhe bater no braço, o braço está ligeiramente afastado em relação ao corpo, ainda assim numa posição natural. Na minha opinião, o lance também foi bem avaliado por parte de Luís Godinho e decidiu bem deixar prosseguir o lance sem infração. Qual é que é a nota de Luís Godinho, Pedro? Portanto, nota 4, o Luís Godinho conseguiu gerir bem o jogo, num jogo em que os jogadores acabaram por também colaborar, deixou o jogo fluir, assinalou somente 26 faltas e decidiu bem os lances de área. Em relação ao VAR, teve uma boa intervenção na única situação de jogo em que tal se impunha. Portanto, nota 4, uma boa arbitragem de Luís Godinho. E no raio-x jogo desta noite, o João Olivença traz-nos a equipa de sub-19 do Sporting. Uma equipa que venceu nesta jornada, João Olivença, mas não vamos propriamente falar disso, dos resultados, vamos falar do processo de jogo e de alguma forma das comparações que se pode fazer com a equipa principal. O que é que nos traz hoje? Sim, trago 3 lances que explica a importância que é entender, visualizar o espaço, que é aquilo que nós dizemos muitas vezes na formação às crianças e nos exercícios, tentar de alguma forma que eles entendam a zona que é para colocar a bola e a zona que devem ocupar quando não têm a bola, os jogadores que desmarcam, e a importância disso na criação de oportunidades de golo. Portanto, as três situações são muito similares nesse sentido. Vamos ter aqui a primeira. A primeira é uma jogada quase tirada a papel químico daquilo que acontece quando o Sporting joga nos séniores. O central a lançar em profundidade no avançado e o avançado a ocupar o espaço nas costas da linha defensiva e a fazer o golo. Vemos aqui novamente, aqui o João Muniz, um sub-17 que joga nos sub-19, a lançar a bola em profundidade e depois aqui a finalização. O guarda-redes parece-me também um pouco surpreendido também com o remate, mas não deixa de ser. E o mais importante não é tanto a concretização do golo, obviamente que é importante, mas é este movimento, a percepção do jogador que há espaço nas costas e que o jogador do Sporting vai ocupar precisamente esse espaço, porque também lhe dá a indicação e a finalização me parece bem feita. Gonçalo Inácio. É o João Muniz do sub-17, mas com um comportamento igual ao Gonçalo Inácio, por exemplo. João, próximo lance. Sim. A segunda situação, vemos também aqui
a situação eu creio que é o Rodrigo Marquês que vai buscar a bola cá atrás, exatamente o avançado do Sporting vem buscar a bola atrás, combina com o Vivaldo, que também sub-17, e coloca a bola novamente em profundidade, e o Sporting faz mais um gol também, ocupando as costas da linha defensiva adversária. Novamente, o avançado recua, procura fazer uma combinação e aqui imediatamente coloca a bola nas costas da linha adversária, onde o jogador lhe estava a dar essa indicação. É muito importante porque muitas vezes os jogadores seguram a bola, tentam ir no 1 para 1, tentam atrair os jogadores, e aqui é fácil, é jogar simples, combinar um toque, desmarcação, voltar a tocar, e assim é mais fácil os jovens entender. Portanto, quanto mais rápido a bola circular, que circula mais rápido que o jogador que tiver a bola no pé, quanto mais rápido atacar os espaços vazios, quanto mais rápido surpreender o adversário com bola, mais simples. E na formação isto é fundamental. Nós vemos, por exemplo, muitas vezes, quer o Pedro Gonçalves, quer o Sarabia, quer o Paulinho, a vir atrás para desbloquear situações e depois a bola a entrar em profundidade num destes 3 jogadores da frente que aparecem isolados. Vamos então à próxima situação. Continuamos aqui a olhar para as desmarcações. Sim, para as desmarcações e o espaço que os jogadores ocupam. O espaço aproveitado pela aqui, Isnama Mané percebe que o Rodrigo Marquês novamente vai ocupar aquele espaço, ele atrai os jogadores e imediatamente com o movimento se desmarca nas costas e passa a bola a Marco Cruz, o jogador que foi contratado agora ao Foco do Porto, que finaliza também com espaço e com critério. Portanto, novamente, o Sporting, Isnama Mané atrai os jogadores com bola, o Rodrigo atrai aquele jogador, aquela marcação individual, e vai-lhe passar nas costas e dá a indicação, e aqui esta percepção é muito importante. Depois é só olhar para o jogo e perceber, com a linha defensiva cortada e com a linha defensiva muito recuada, porque estava a fazer marcação também ali ao Vivaldo, sub-17 também, que estava a jogar no sub-19, acaba por desequilibrar completamente a equipa do Sacavenense e o Sporting faz mais um gol. Houve várias situações durante a partida, eu escolhi estas 3 porque espelham bem a capacidade que os jogadores têm de movimentar. Sim, Manuel. Qual é o número 9? Como é que se chama? Rodrigo Marquês. Vai ser jogador. O Rodrigo fez uma exibição muito boa. Esta aqui é para gravar. O Rodrigo fez, só para terminar, o Rodrigo fez uma exibição muito boa, veio muitas vezes atrás buscar a bola, fez lembrar muitas vezes os movimentos do Paulinho, os movimentos do Pote, e este movimento é o mais determinante de todos. Ele dá a indicação ao jogador com o corpo que vai para lá e desmarca-se, e depois imediatamente com um toque coloca a bola no jogador que está isolado, o jogador livre. O saber jogar a bola é muito importante. É muito importante e jogar simples. Seja na equipa principal, seja nas equipas de formação. Isto aqui nem tem a ver com a oposição. Ora, muito bem, vamos seguir em frente. Já falámos da visita do Sporting Clube de Portugal neste fim de semana à aldeia de Paramos, que é conhecida como a aldeia mais sportinguista do país. Contou também com a presença do Manuel Fernandes, por exemplo, também de Leal, antigo jogador do Sporting, e desde logo do presidente Frederico Varandas. Num discurso forte, com mensagens importantes, o presidente do Sporting Clube de Portugal lembrou que o clube voltou a ser respeitado não só pelos adeptos, mas também pelos próprios rivais. O Sporting hoje, acima de tudo, voltou a ser respeitado internamente, mas sobretudo voltou a ser respeitado pelos nossos grandes rivais. Felizmente que o Sporting voltou a contar para eles também. Hoje o Sporting é campeão, hoje o Sporting luta por todos os títulos onde joga. Hoje o Sporting é respeitado, hoje o Sporting é competitivo e nunca abdica dos seus valores. Miguel, e um clube que é de Portugal e do mundo não esquece ninguém, não esquece inclusivamente os adeptos que tornam o Sporting grande numa aldeia com apenas 150 habitantes. Sim, só nos podemos emocionar com tamanha devoção. É uma aldeia pequena, mas cheia de pormenores sportinguistas, dos leões, das várias estátuas de leões que estão espalhadas ao longo da aldeia, das portas estarem todas pintadas de verde, de terem cartazes alusivos ao Sporting, és o nosso grande amor, e isto literalmente no meio da aldeia, e foi engraçado que eu cruzei-me no meio daquelas pessoas todas que lá estavam. Acho que conseguimos descobrir uma que não era do Sporting, mas foi engraçado que um local também veio a correr, entre aspas, e passou assim por mim e disse: ela também não nasceu cá. Mas só por isso. Com alguma graça, porque até o presidente do Sporting local dizia também com alguma graça que ele costuma dizer que as pessoas de Paramos têm os genes verdes que são passados de pais para filhos e de avós para netos, e é de facto ver esta devoção leonina tão longe de Alvalade
é como se levassem o Sporting quase a um estatuto de religião e eu diria que é uma devoção que emociona qualquer pessoa. E também quem foi muito bem recebido como figura incontornável do nosso Sporting foi o Manuel Fernandes, que eu quase que dizia que o Sr. António Pinto, o presidente do Sporting Clube de Paranos, praticamente saltou para os braços do Manel logo ali antes do almoço e estava visivelmente feliz da presença tanto do Manel como do Leal em Paramos. Manuel, isto é o Sporting, não é? É o Sporting. Aliás, eu acho que já conheço a maioria dos núcleos do Sporting que convivem com os Sportingistas, mas aqui foi diferente. Porquê? Porque é uma aldeia de trás dos montes, ali da zona de perto de trás dos montes, com casas de pedra. Mas uma coisa que me surpreendeu foi as ruas muito estreitas, mas os cartazes alusivos sobre o Sporting, mas não sei, não era na rua, já era em qualquer rua. Portanto, e depois o calor humano lá na sede do Sporting de Paramos, portanto, com o Sr. António Pinto com uma simpatia extraordinária e as pessoas, o amor que as pessoas têm pelo clube é uma coisa extraordinária. Portanto, foi uma alegria conviver com eles e aquilo que o Presidente disse é uma grande realidade. O Sporting hoje é um clube respeitado e já não se brinca com o Sporting. Em dezembro já estás no gosto, porque já tem muito cuidadinho com aquilo que dizem, porque o ano passado houve muita gente a dizer quando chegar o Natal a gente vai ver. Portanto, isto é importante, as pessoas sentirem que o Sporting está diferente para muito melhor. Esse foi de facto, Miguel, uma das mensagens fortes do Presidente Frederico Varandas. Ele fez também questão de vincar, faz sempre questão de vincar, neste discurso também, a importância de, independentemente de estar a vencer e de ser respeitado, de não abdicar dos seus valores. Isto é quase um ponto de honra para Frederico Varandas? Eu acho que era um ponto de honra do Sporting que Frederico Varandas fez questão de recuperar. E as pessoas sentem orgulho em ser sportinguistas e aquela coisa que se diz tantas vezes, não é? Que ser do Sporting somos diferentes, não olhamos a todos os meios para atingir os nossos fins, etc, etc. Acho que ficou ali um pouco espelhado e as pessoas valorizam e viu-se já mais do que uma vez e neste convívio popular, digamos assim, as pessoas de facto valorizam que o Sporting volte a ter este rumo, volte a olhar para os valores e volte a lutar por eles, se for preciso, contra todas as forças possíveis e imaginárias, mas acho que o importante é continuarmos unidos e termos estes momentos de comunhão leonina, porque de facto a devoção que se viu ali é algo que emociona qualquer sportingista. Entretanto, Miguel, vamos aqui às contas do Sporting que foram apresentadas. Foi apresentado o relatório de contas dos primeiros 3 meses. O Sporting, como sempre, tem aqui esta política de apresentar contas trimestrais. A Sporting SAD, no caso, contas positivas, 18,7 milhões de euros, um volume de negócios de 55,6 milhões de euros e outras variáveis também importantes, como, por exemplo, o aumento das receitas com merchandising. Sabendo que estamos no início de época, este é um excelente início de época do ponto de vista financeiro para o clube. Sim, claro, é excelente. Vê-se, até comparando com o ano passado, se não estou em erro, tínhamos um prejuízo de 4,2 milhões de euros e por isso é uma decalagem muito grande e os números são de facto excelentes. Obviamente que o início da normalização das receitas, que deverá prolongar-se pelo resto da época, e temos que perceber, quando eu digo o início, porquê? Porque começámos a época, como sabe, e este exercício é até dia 31 ou até dia 30 de setembro, e só a partir de dia 1 é que o público voltou a 100%, a lotação voltou a 100%, e por isso ainda não está espelhado nessas contas. E esses pequenos pormenores acho que nos vão ajudar, porque se não estou em erro também não incluem ainda as vendas das Gamebox. Mesmo o próprio empréstimo do Nuno Mendes está apenas refletido parcialmente e por isso, olhando para estes dados todos e para o comparativo com o ano passado, acho que só podemos dizer que é um excelente resultado.
Sendo que é um resultado que não engloba, obviamente, nenhuma grande transferência. O Sporting não fez neste mercado nenhuma grande transferência, pode fazê-la, como todos sabemos, mas não o fez. E, portanto, pergunto se estes resultados são ainda mais importantes neste contexto e num contexto que é ainda de consequências, obviamente, da pandemia para a economia do futebol. Eu diria que são praticamente a prova que os resultados são bons, são exatamente esses argumentos que tu disseste, por o mercado estar ainda abaixo das expectativas. Imagine-se com um mercado regular, que números é que poderiam ter sido apresentados. Mesmo relativamente à nossa realidade e à realidade atual, estes resultados não refletem sequer a possibilidade de venda do Nuno Mendes, neste caso, que é o nosso jogador que está emprestado, mas obviamente se isso acontecesse e estivessem refletidos, iríamos para números muito superiores. Mas acho que as boas notícias é que isto acaba também por demonstrar que o Sporting não precisou de um mercado normal de transferências ou da normalização da situação pandémica para obter este lucro bastante interessante no exercício, e por isso prova que estamos no bom caminho. Os números do merchandising, que pedi-te aqui também um comentário, porque são de facto muito interessantes também, coincidem aqui com o início da parceria do clube com a Nike, com a marca desportiva Nike, inclusivamente na venda de material desportivo, registra-se aqui um aumento significativo, muito significativo. Sim, acho que foi, não querendo menosprezar, obviamente, qualquer parceiro antigo ou passado do Sporting, acho que devemos valorizar os novos e a Nike sabe-se valorizar por si própria, obviamente. Mas para juntar a estes fatores, acho que pelo menos há dois que são essenciais e que merecem ser referidos, que é a nova loja verde online e também a Megastore. São tanto o local físico como o local online, são dois sítios onde os sportinguistas também deduzo que se deslocam com outro orgulho, mais uma vez, porque eu ainda hoje tive a fazer uma visita técnica, chamamos assim, à Megastore e é de facto diferente aquilo que existia do que aquilo que existe e da possibilidade que ainda vai ter de ficar mais ainda apelativo aos sportinguistas, e acho que os números provam mais uma vez que estamos no bom caminho. Estamos, entretanto, Miguel, num período de pausa do Campeonato Nacional. Temos aqui também o balanço, entretanto, da Liga dos Campeões. O Sporting somou mais uma vitória, está agora na luta claramente pelo apuramento, resolveu a questão da Liga Europa e tem a possibilidade de garantir precisamente este apuramento já na próxima jornada. Obviamente que tem aqui de assegurar essa vitória com uma diferença de 2 golos sobre a equipa do Borussia Dortmund, mas com que expectativas, como é que tu olhas no fundo para o futuro do Sporting na Liga dos Campeões, partindo deste ponto e olhando já para o próximo jogo com o Borussia Dortmund? Eu acho que qualquer pessoa que gosta de futebol gosta de ver a sua equipa na Liga dos Campeões. É uma verdade lá para a Lisa. Acho também que temos que ter a noção que o Borussia Dortmund está em segundo classificado na Alemanha, que não é propriamente um campeonato fácil, e temos que ter essa humildade de perceber que não são favas contadas e que pela frente temos um adversário fortíssimo. Além do mais, temos o último jogo desta fase de grupos contra o Ajax na Holanda e por isso não temos propriamente um caminho facilitado para chegar ao próximo objetivo. Agora, dito isto, a expectativa de todos é obviamente que a equipa consiga entrar na máxima força e com os níveis de concentração e a correr da forma como tem corrido, etc, para as coisas continuarem a correr bem e para se poder olhar para estes jogos com esperança e não com medo. Agora, ressalvo novamente que o Borussia Dortmund não é uma equipa qualquer, é uma equipa que está em segundo lugar na Alemanha e que só por causa disso merece, obviamente, todo o nosso respeito. Também diria que depois de um jogo menos conseguido no jogo inaugural da Liga dos Campeões da fase de grupos, a verdade é que vamos para o 5º jogo com as hipóteses todas em abertas. Isso também é de realçar e de nos orgulhar e de olhar para esse jogo com o Borussia como um jogo muito importante, mas
ganhando, empatando, perdendo o jogo, acho que o caminho que a equipa fez até agora já é demonstrativo do seu valor e reforço que, sendo uma equipa tão forte, vamos ter que jogar na máxima força e nos níveis máximos de concentração para conseguirmos ter a vitória. Entretanto, o Sporting aproveita este período de pausa do Campeonato Nacional para aproximar ainda mais a equipa e as equipas do Clube dos Adeptos. Isso mesmo, esse objetivo esteve presente numa iniciativa que decorreu esta tarde de noite numa superfície comercial em Lisboa e que juntou atletas do futebol e das modalidades, como aqui vemos Tiago Tomás, Ziki e Travant Williams, com os adeptos que tiveram aqui a oportunidade de conviver numa ação de autógrafos com estes atletas leoninos. Tiago Tomás foi um deles, garantiu estar recuperado e traçou as ambições da equipa para a presente temporada. O nosso pensamento é igual ao do ano passado, vamos fazer aquilo que fizemos ano passado e que é encarar todos os jogos como uma oportunidade para ganhar e é isso que vamos fazer. Depois no final, só o futuro é que sabe. Somos uma equipa que consegue controlar melhor o jogo, também estamos a crescer, todos também os jogadores mais novos estamos também a evoluir bem e a ganhar maturidade no jogo e acho que isso também com o Mister todos nós sentimos, estamos a melhor equipa do que éramos ano passado. Já estou a 100%, já neste jogo já fui para o banco e já estou disponível para as opções do Mister. Eu quero estar disponível para me convocarem, agora se o Mister me convoca ou não é uma opção do Mister. Neste período não pude jogar por causa da lesão, mas estou agora a tentar voltar ao meu melhor nível e mostrar que estou disponível para o Mister me convocar. Tiago Tomás, nesta iniciativa, Miguel, que procurou aqui, obviamente, aproveitar este período de pausa para juntar os adeptos. Lá está, agora que é possível, é fazer o máximo também para que os adeptos desfrutem desta equipa que é campeã nacional e que merece também este apoio, não é? Claro, eu acho que nesta ação em concreto, acho que uma das suas particularidades foi esta junção de 3 modalidades do Sporting e de ver, no fundo, atletas de alta competição do clube. Já agora de 3 equipas campeãs nacionais. De 3 equipas campeãs nacionais e acho que os nossos adeptos também gostam dessa diferença, de não ver apenas os jogadores da equipa principal de futebol, mas perceber que há esta comunhão de espírito entre os jogadores. E o Travant é americano com certeza, mas relembremos que tanto o Ziki como o Tiago Tomás são produtos da formação do Sporting, cada um na sua modalidade, mas não deixam de ser ambos produtos da formação do Sporting e eu não me canso de dizer isto porque tive a sorte de acompanhar esta evolução e de a ver, mas olhando para o miúdo que era o Tiago Tomás, ainda não se lembra, Manel? Foi há quase 1 ano e meio, não foi? Fizemos uma sessão fotográfica. Na Guerra. Ali ao pé de Belém, sim, não é? Ao pé de Belém. Fizemos uma sessão fotográfica e onde o Tiago Tomás chegou um bocadinho atrasado, eu pedi muita desculpa, eu tinha ido fazer o exame, já não lembro se era o 11º ou 12º ano, mas tinha ido fazer um exame e por isso chegou um bocadinho atrasado, ainda para mais uma sessão fotográfica com o Manuel Fernandes e ver agora esta ambição que ele escolheu ali de dizer que quer estar disponível para o treinador o convocar e lhe dar a oportunidade de jogar, etc. Acho que só nos pode deixar orgulhosos de ver essa evolução. Paragem do campeonato para as seleções com representantes, como sempre, leoninos, João Palhinha e Mateus Nunes, convocados por Fernando Santos. Ficaste surpreso à espera de ver Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves nesta convocatória? Eu acho que agora temos que faltam poucos jogos, faltam 2 jogos, não é? E são 2 finais, como disse o nosso selecionador. E acho que eu também ouvi a conferência de imprensa onde o selecionador nacional disse que achava perfeitamente normal a discussão sobre os convocados, que há um selecionador em cada português e cada pessoa escolheria a sua. E acho que nesta fase o que é importante é passarmos essa mensagem de união, de todos os clubes estão com o selecionador, todos os jogadores estão com o selecionador e o importante agora é ganhar estes 2 jogos e atingirmos o nosso objetivo.
Muito obrigado, Miguel, pela tua presença. Agradeço também ao João Olivença e ao Manuel Fernandes e ao Pedro Azevedo por terem estado connosco mais uma vez à segunda-feira neste Raio-X Sporting. Agradeço também o facto de ter estado connosco mais uma vez. Boa noite.